Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 21 de novembro de 2022, e nesse horário das segundas-feiras, nós estudamos essa obra, Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. É uma publicação da FEB, Federação Espírita Brasileira. E nós estamos estudando essa obra maravilhosa que tanto tem nos ajudado a conhecer tantas coisas. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, elevar o nosso pensamento a Jesus, a espiritualidade amiga, para que nos auxiliem, para que nos fortaleçam, nos ajudando, Senhor, a cumprir os nossos deveres, a buscar a nossa renovação espiritual, para que possamos ser melhores trabalhadores da Tua seara, que necessita de tantos trabalhadores. Que a Tua paz esteja sempre conosco, graças a Deus. Bem, vamos dar início ao nosso estudo, e nós paramos aqui, no meu livro, esse livro aqui, um livro novo, quer dizer, publicação nova, edição nova. Eu estou na página 30, quando a Ivone diz assim: de tudo quanto a respeito observamos e do que a revelação espírita nos participa, chegaremos, pois, às conclusões seguintes, as quais, para a maioria dos adeptos do espiritismo, não serão certamente surpreendentes novidades. Ela está dizendo que tudo, que nós já estudamos até hoje, todo o conhecimento que nós já adquirimos e do que a revelação vai nos trazer, nós chegaremos às conclusões, que ainda não serão nenhuma grande surpresa, já que nós já conhecemos algumas coisas. E ela diz aqui: as construções, ainda falando, sobre essas construções no mundo espiritual, construções feitas pela nossa mente, pela nossa manipulação do fluido, as construções do meio invisível são edificadas com as essências disseminadas pelo universo infinito, pelo fluido cósmico. É isso que ela quer dizer. As construções do meio invisível são edificadas, são elaboradas com as essências disseminadas pelo universo infinito. Que essência é essa disseminada, espalhada pelo universo infinito? É o fluido cósmico. Para a realização dos desígnios da providência a nosso respeito. Isto é, para a criação de quanto seja útil, necessário e agradável ao nosso espírito, quer se encontre este sobre a terra, reencarnado, ou fruindo os gozos da pátria espiritual. Trata-se do fluido cósmico universal, ou de certas modificações deste, de que se origina o fluido espiritual, do éter fecundado, fonte geradora de tudo quanto há dentro da criação, inclusive os próprios planetas materiais e o nosso perispírito. Então ela está querendo dizer que tudo que existe no universo foi criado a partir do fluido cósmico. Daremos a essas realizações espirituais o nome que quisermos, ou que a pobreza da nossa linguagem puder interpretar. Porque tem coisas que a gente não vai encontrar palavras para explicar de forma clara, adequada. O certo é que tais essências, tais fluidos são tão reais, tão concretos para os desencarnados, como os elementos do mundo em que vivemos o são para nós. Então ela está querendo dizer que, para aquele que se encontra no plano espiritual, tudo aquilo que ele vê é tão concreto como as coisas que nos cercam aqui no nosso planeta são para nós. Unicamente os desencarnados construíram no mundo espiritual de maneira bem diversa, diferente daquela que empregamos na Terra. Nós construímos de uma forma, eles construíram de outra forma.
No espaço, como aliás na Terra, a vontade é soberana. Agora, isso é igual. Para que você possa construir alguma coisa no plano espiritual, a partir do fluido cósmico, para que você possa construir alguma coisa aqui na Terra, a partir dos elementos materiais, é preciso que haja vontade, tá? É preciso que haja vontade. Por isso ela diz, a vontade é soberana. O pensamento é motor, é produtor, é criador. Então isso é igual. Isso é igual. O espírito precisa querer, né, para poder criar. Ele precisa acionar o seu pensamento, ter a sua vontade para poder criar. Isso é igual. Agora, a forma de fazer é que vai ser diferente. Reúne-se, por exemplo, um grupo. Isso aqui é muito importante que ela vai falar, gente. Vamos prestar bem atenção. Reúne-se, por exemplo, um grupo, uma falange de espíritos evoluídos que resolvem criar uma comunidade social no espaço. Então, ela está falando dos desencarnados, tá? Que decidem criar uma comunidade social no espaço. Eles se reúnem. Aí ela diz aqui, destinada a essa comunidade social que eles criam no espaço, destinada a acelerar seus trabalhos e iniciativas em prol do progresso e do bem comum. São espiritualmente homogêneos, dotados de elevadas capacidades morais. Esses espíritos são semelhantes, né? Intelectuais e artísticas, além de serem técnicos no assunto. Então, se reúne uma falange de espíritos que têm habilidades semelhantes e propósitos semelhantes. Seus pensamentos vibram uníssonos, do que resultam irradiações e movimentações poderosas, coordenadoras, intensas, até o deslumbramento e o incompreensível para nós outros, os mortais inferiores. Eles já teriam programado o que desejavam produzir, uma escola lá no plano espiritual, para a reeducação geral de espíritos frágeis que delinquiram nas experiências terrenas, um asilo ou reformatório, um hospital para o reajustamento mental ou vibratório de pobres sofredores que partiram da terra, envoltos em complexos deploráveis, um palácio para reuniões solenes, uma cidade. A força motora dos seus pensamentos, poderosamente associados e disciplinados, irradiando energias cuja natureza o homem ainda não poderá conceber, agirá sobre fluidos e essências e edificará, construirá o que antes fora delineado e desejado. Então, como está lá no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 14, item 14, no segundo parágrafo. Basta o espírito pensar e ele cria. Então tá aqui, né? Eles vão agir sobre os fluidos e construirão o que antes eles desejaram, o que antes eles delinearam, planejaram. É como o arquiteto. Ele primeiro desenha no papel. Depois, ele vai passar para o, vamos dizer assim, para o pedreiro, para o chefe lá da obra, o que vai utilizar do tijolo, do cimento, da pedra, da terra, né, para poder erguer o que eles querem lá. Comumente, esse trabalho é lento e requer perseverança para o seu aperfeiçoamento. Será tanto mais rápido quanto maiores forem as potências mentais criadoras reunidas. Quanto mais elevado a falange de espíritos reunidas, né, para realizar aquela obra, eles são técnicos no assunto. Quanto mais elevados, mais rápido vai ser construído aquele negócio que eles desejam construir. Essas criações
tais como forem belas, artísticas, verdadeiros trabalhos de ourivesaria fluídica, deslumbrantes, mesmo por vezes, obedecerão, no entanto, às recordações ou gosto estético dos operadores. Quer dizer, esses espíritos são espíritos de alta elevação, né? São espíritos, né, de escola, vamos dizer assim. São espíritos que realmente têm uma grande capacidade, né? Mas eles, um dia, foram encarnados. Um dia eles conheceram o mundo físico. Essa lembrança vai ficar na mente deles. Temos que construir uma escola para esses espíritos. Temos que construir um hospital. Temos que construir um palácio, um jardim, uma peça de ourivesaria. Eles vão construir baseado no que eles conheceram. Entendeu? Por isso que ele diz aqui: obedecerão a essas obras, essas construções, no entanto, as recordações ou gosto estético dos operadores. Vamos construir, fazer uma bela joia, uma bela praça. Vai depender do gosto estético deles. Razão porque se parecem com as da Terra, sem que as da Terra se pareçam com elas. A nossa construção não vai parecer, né, com eles, com as deles, mas as deles vão parecer. Eles vão fazer uma escola. Dentro dessa escola deve ter sala de aula, de repente um quadro, uma tela para os alunos, um pátio onde eles se reúnem. Então, o deles, né, vão se parecer com a ideia que eles têm de escola aqui na Terra. Mas a gente nunca vai conseguir construir uma escola na Terra igual a essas escolas do plano espiritual, né? Como afirmou algures, quer dizer, há algum tempo, a ilustre entidade André Luiz, pois que muito mais perfeitas são essas construções do plano espiritual do que os homens julgam. Não obstante, somos levados a julgar, graças às mesmas observações, a que nos conduz a revelação, que essas edificações não serão permanentes nem fixas em uma determinada região. Serão antes móveis, transplantando-se para onde se faça necessária a presença da falange que as criou. Aí eu me lembro daquele livro do André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Porque tem colônias que eles constroem num determinado lugar. Quando aquele problema naquele lugar é resolvido, eles transferem aquela colônia para outro lugar. Então, elas podem ser móveis. Em vez de construir uma outra, já que aquela ali não é mais tão necessária, vamos levá-la para outro lugar. Então, é o que ele diz aqui. Elas não são permanentes. De repente, aquilo não tem mais utilidade. Então, eles transformam em outra coisa. Também já falamos isso, né? Serão antes móveis, transplantando-se para onde se faça necessária a presença da falange que as criou. Serão passíveis de se dissolverem sob o desejo dos seus criadores ou de se modificarem, até serem recicladas, né? Segundo as conveniências. Se essa falange receber em seu seio discípulos e pupilos, estes poderão tornar-se cooperadores, exercitando os próprios poderes mentais na criação de detalhes, sujeito ao veredicto dos mestres. Então, eles trazem alguém para ficar ali, e se aquele companheiro, né, quiser cooperar fazendo alguma coisa, eles vão avaliar a criação que ele realizou para ver se está em acordo. E assim, né, esses novos cooperadores
progredirão em saber, desenvolvendo forças latentes, evoluindo e se engrandecendo, pois tudo isso é caminhar para a perfeição. Tratando-se de entidades inferiores, agora ela já vai falar que até então ela falou de entidades superiores, espíritos superiores. Agora ela vai falar dos inferiores, aqueles menos felizes. Tratando-se de entidades inferiores, dá-se idêntico fenômeno de criação mental. Basta o espírito planejar e ele cria. Não obstante, quer dizer, apesar da diferença impressionante na direção criadora. Porque o outro criou para auxiliar os espíritos mais frágeis. Escolas, hospitais, né? Esses não. O objetivo desses, nessa criação, não é esse, de ajudar nada, né? Uma vez que esses operadores ignoram, sejam os ambientes que os rodeiam, criações de suas próprias mentes. Muitos deles não imaginam que aquilo que está ali, que foi criado, é criação deles mesmos, tá? Eles até pensam que aquilo ali sempre existiu. Eles não percebem, muitas vezes, que foram eles mesmos que criaram. Alguns sabem que foram eles que criaram. Outros, devido à tamanha ignorância, não sabem, nem desconfiam que foram eles que criaram. Pois que o feito também se poderá operar a revelia da vontade premeditada e intencional, sob o choque emocional da mente exacerbada, bastante apenas que seus pensamentos trabalhem ou se impressionem com imagens fortes, como acontece com os suicidas, que vivem rodeados de cenas macabras de suicídio. Então, às vezes, o ser, ele sofreu um choque tal que, devido àquele choque, ele criou uma imagem, mas que ele não teve noção que foi ele que criou, devido ao trauma pelo qual ele passou. Por isso que ele diz que alguns espíritos vivem rodeados por cenas macabras. Eles pensam que são outros que jogam aquelas cenas macabras sobre eles. Nem têm noção de que são eles mesmos que criaram. Eles estão envolvidos pelas suas próprias criações terríveis. Certamente que deseducadas, né? Essas mentes criminosas, muitas vezes dadas ao mal, com suas irradiações mentais contaminadas pelo vírus de 1000 prejuízos, essas entidades se cercarão no além-túmulo de criações grotescas, dramáticas e mesmo trágicas, que a elas mesmas, quer dizer, as suas mentes, horrorizam, pois que eivadas, cheias de todas as artimanhas e ciladas oriundas dos pensamentos inferiores, e reunidos tais espíritos em grupos e falanges, em virtude da lei de similitude, afinidade, sintonia, que os leva a se atraírem uns aos outros, terão criado então os seus próprios infernos, suas próprias prisões, seus antros ignóbeis, a que nada sobre a terra poderá assemelhar-se. Então você vai encontrar no plano espiritual criações que aqui na terra nem existem, mas que essas mentes desequilibradas criaram coisas terríveis sem mesmo saber que são suas criações e estão sendo aterrorizadas por elas, né? E os criam servindo-se das mesmas forças motoras do pensamento, agindo sobre as mesmas essências, os mesmos fluidos, as mesmas ondas vibratórias do éter. Tais, porém, sejam as necessidades de interesse geral, essas regiões, e com elas os espíritos inferiores, seus criadores, serão localizadas em um ponto ermo do invisível. Normalmente elas são localizadas num ponto afastado do invisível ou da terra, mesmo temporariamente, porque isso não é ad eterno, né? Vai existir durante o tempo, enquanto aquelas mentes estiverem desequilibradas. Mesmo temporariamente, a fim de que eles, se não
a fim de que eles não se misturem com os homens e vislumbrem na forja dos sofrimentos o imperativo de regeneração e progresso. Então, normalmente, os espíritos superiores os deixam em locais afastados, para que eles não possam, vamos dizer, entre aspas, contaminar os homens e para que eles possam viver lá a sua dor, o seu sofrimento, o seu processo reeducativo afastado dos homens, né? Para que eles possam alcançar a regeneração e progresso. É a isso que os instrutores espirituais denominam invisível inferior, a tal das furnas, a tal das trevas, né? Porque nós outros precisaremos de alguma expressão, de um vocábulo para nos apossar dos ensinamentos fornecidos pelo espaço. Então, como a gente não tem palavra para isso, eles denominam invisível inferior. Aí a gente usa o termo que eles criaram, invisível inferior. Porque aqui na Terra não tem locais assim. Não existe um local desse tipo. O que há de pior aqui na Terra, vamos dizer assim, não chega nem perto do que é isto. Então você não tem palavra para representar aquilo. E os instrutores espirituais chamam de invisível inferior. Então a gente adota o termo que eles usam. Porque aqui na Terra não tem um local como esse. Por pior que seja o local, não chega próximo disso. Nós mesmos, as criaturas encarnadas, estaremos dentro de regiões criadas pelo nosso pensamento. Além de permanecermos na crosta do planeta. Nós podemos criar o nosso inferno, tá, gente? O nosso inferno mental, nós podemos criar também. Nossos pensamentos estarão estereotipados, caracterizados, concretizados pelo poder motor das nossas energias mentais, atuando sobre os fluidos sublimes em que mergulha o universo criado pelo Todo-Poderoso. Embora não se trate de movimento tão intenso, nem tão real, como os de um desencarnado. O nosso poder criativo, né, não chega a ser tão intenso, tão real, como desses irmãos desencarnados. É violento também, mas não chega a ser tão igual àqueles, né? Todavia, ainda assim, é devido a isso que os desencarnados surpreenderão o que pensamos, o que são o nosso caráter e o nosso sentimento, as nossas intenções e tendências, pela natureza das edificações mentais que nos acompanham. Então, esses desencarnados, ao fazer uma varredura na nossa mente, eles vão captar as nossas criações. Entendeu? As nossas intenções, as nossas tendências, o nosso sentimento. E aí, muitas vezes, eles vão nos surpreender, vão nos alcançar, porque eles captam as nossas criações, tá? Pela natureza das edificações mentais que nos acompanham. Por isso, lá em Lucas, capítulo 17, versículo 21, está escrito assim: o reino de Deus está dentro de vós, asseverou Cristo. E nós outros, né, diz a Ivone, certamente poderemos acrescentar, e também o nosso inferno. E assim nós podemos ser detectados por eles. Porque dentro de nós está o nosso inferno, mas também pode estar o reino dos céus. Mas tudo vai depender de nós. Eu trouxe para a gente também um outro texto aqui, para a gente aprofundar um pouquinho essa questão, para a gente conhecer um pouco mais, porque isso é muito, muito importante. É do livro A Trajetória Evolutiva do Ser, o autor é Djalma Argolo, capítulo 5, o plano espiritual. Ele vai falar de zonas purgatoriais e sofrimento no plano espiritual. Ele diz assim: se a ignorância
é um óbice difícil no momento da morte, porque a ignorância, né? Aquele que desencarna sob o influxo, a força da ignorância, né? Numa situação de ignorância, ele vai ter uma certa dificuldade, né? Então ele diz aqui, se a ignorância é um óbice difícil no momento da morte, a consciência culpada conhece instantes de inqualificável dor. A mente acostumada com o erro libera, quando da crise da morte, pavorosos quadros, diante dos quais os antigos relatos sobre os sofrimentos infernais parecem aprazíveis. Tem pessoas que, quando estão desencarnando, elas afasta isso daqui, eu estou vendo os monstros, eu estou vendo os monstros, tira isso daqui, tira isso daqui. Muitas vezes pode ser essa consciência culpada frente à aproximação do desencarne, né? Então ele diz que essa mente vai liberar pavorosos quadros diante das quais, muitas vezes, aqueles relatos de inferno do passado, o relato do inferno do passado era uma coisa boba, frente ao que a pessoa está experimentando naquele momento. No livro Céu e Inferno, segunda parte, Criminosos Arrependidos, esse texto foi enviado da cidade de Bordeaux em 1862, encontra-se o depoimento de um espírito que se apresenta ao médium espontaneamente sob o nome de Benoiste. Diz ter morrido em 1704, mas só em 1862 que essa mensagem chegou para Kardec. E suportar horríveis padecimentos. São feitas perguntas ao espírito. A primeira, o que eras durante a vida? Ele diz, monge sem fé, um religioso sem fé. A descrença é vossa única falta? Aí ele responde, ela é suficiente para ocasionar as outras. Então, a descrença dele é suficiente para dar origem a outras faltas. Podeis nos dar alguns detalhes sobre a vossa vida quando encarnado? Ele diz, a sinceridade de vossa confissão vos será levada em conta. Então, aquele que está perguntando, deve ser Kardec, diz para ele, olha, se você for sincero conosco, a sua sinceridade vos será levada em conta. E ele responde, sem fortuna e preguiçoso, tomei as ordens, quer dizer, me tornei religioso, não por vocação, mas para ter uma posição, um destaque na sociedade. Inteligente eu era, eu galguei posição. Influente, abusei do poder. Vicioso, arrastei nas desordens aqueles a quem tinha a missão de salvar. Duro, persegui aqueles que tinham o ar de condenar meus excessos. Os mansos foram atenciosamente vigiados. A fome torturou muitas vítimas. Seus gritos foram muitas vezes extintos pela violência. Desde então, expio e sofro todas as torturas do inferno. Minhas vítimas atiçam o fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciadas me perseguem. A sede irrita meus lábios em brasa, sem jamais aí deixar cair uma gota refrescante. Olha o que ele disse lá no primeiro. Na segunda pergunta, quando Kardec perguntou, a descrença é vossa única falta? Porque da primeira pergunta, ele disse, eu era um monge sem fé. Aí Kardec perguntou, a descrença é vossa única falta? Olha o que ele respondeu. Não, ela foi suficiente, quer dizer, a falta de fé foi suficiente para ocasionar outras. Graças à falta de fé, ele, como monge, construiu toda essa série de infortúnios. Então, a falta de fé ocasionou todas essas desditas. E não foram poucas, hein, gente? A mente contaminada, diz o Djalma Argolo, pelo crime ou vício, é fonte de inomináveis padecimentos. A morte daquele que faz do vício e do crime a razão de viver inspira piedade, porque se transforma numa conjuntura incontrolável de paixões em desalinho, além de se tornar, por sua vez, vítima de suas antigas vítimas. Aí é obsessão, né? Agora transformadas em algozes odientos e implacáveis. Perseguem-no
ainda em vida. Muitas vezes o processo obsessivo começa aqui, quando está encarnado, e durante o transe da morte, redobram seus assaltos, exacerbando-lhe os padecimentos por meio de uma pertinaz influência obsessiva que continua após o desligamento do corpo nas regiões espirituais. Então, a obsessão que começou aqui como encarnado, continua como desencarnado. Aí, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, na parte primeira, capítulo 16, Ondas Purgatoriais, vai se referir assim a essas regiões. Obliterados os núcleos energéticos da alma, capazes de conduzi-la às sensações de euforia e elevação, entendimento e beleza, precipita-se a mente pelo excesso da taxa de remorso nos fulcros da memória, na dor do arrependimento, a que se encarcera por automatismo. Se encarcera por automatismo. A consciência logo leva a pessoa até lá. Conforme os princípios de responsabilidade a se lhe delinearem no ser, plasmando com seus próprios pensamentos as telas temporárias, mas por vezes de longuíssima duração. Ele cria tudo aquilo, como nós já vimos, manipulando o fluido, mas essa criação pode durar muito tempo, em que contempla incessantemente, por reflexão mecânica, quer dizer, ele não pode fugir de observar o fruto amargo de suas próprias obras, até que se esgotem os resíduos das culpas esposadas ou receba a caridosa intervenção dos agentes do amor divino, que habitualmente lhe oferecem o preparo adequado para a reencarnação necessária, pela qual retornará ao aprendizado prático das lições em que faliu. Então, gente, quando o espírito recebe a intervenção dos agentes do amor, dos amigos espirituais, eles só vão interferir quando eles percebem que a criatura já esgotou os resíduos de culpas. Eles não vão interferir se ele ainda tem coisa para resgatar, tá? É dessa forma que os suicidas com agravantes à frente do plano espiritual, como também os delinquentes de variada categoria, padecem por largo tempo a influência constante das aflitivas criações mentais deles mesmos, como nos disse Ivone, a elas aprisionados pela fixação monoideica de certos núcleos do corpo espiritual, em detrimento de outros, que se mantêm malbaratados e oclusos. E porque o pensamento é força criativa e aglutinante na criatura consciente em plena criação, as imagens plasmadas pelo mal, à custa da energia inestancável que lhe constitui atributo inalienável e imanente, servem para a formação também das paisagens regenerativas, em que a alma alucinada pelos próprios remorsos é detida em sua marcha, ilhando-se nas consequências dos próprios delitos. Olha só, o pensamento é força criativa e aglutinante na criatura, porque ela está consciente na sua criação. As imagens plasmadas pelo mal, à custa da energia inestancável, que lhe constitui atributo inalienável, é atributo nosso poder de criar, servem para a formação das paisagens regenerativas, em que a alma alucinada pelos próprios remorsos é detida. Porque essas imagens todas que eles estão criando, ela é para regenerar o espírito, através da dor e do sofrimento. E a criatura fica ali, tá? Presa, aquela alma alucinada fica ali presa pelo próprio remorso e é detida ali em sua marcha, ilhando-se nas consequências dos próprios delitos, em lugares que, retendo a associação de centenas e milhares de transviados, como nos ensinou aqui, né, a Ivone Pereira, né, que os espíritos amigos
nos dizem, né, essas regiões do invisível inferior, foi o termo que ela usou, né? Do invisível inferior. Então, que essas regiões vão ficar ali afastadas do planeta Terra muitas vezes, né? Então, eles ficam ali reunidos com vários outros transviados, se transformam em verdadeiros continentes de angústia, filtros de aflição e de dor, em que a loucura ou a crueldade, juguladas pelo sofrimento, que geram para si mesmas, não tem a quem reclamar, não é? Como é que eu posso acabar com esse efeito? Mudando a causa. Se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado para a readmissão indispensável ao trabalho emissor. Então, qual é a causa? O que eu tenho que fazer? Reeducação. Reeducação. Se eu me reeducar, eu mudo o efeito. O beletrista espiritual, beletrista era aquele candidato a escritor, né, que procurou a Ivone, que sabe aliar o pensamento científico, diz Djalma Argolo, com o religioso, na moldura de uma prosa dinâmica e bela, instrui-nos sobre a formação desses ambientes. Quer dizer, aqueles amigos espirituais que trabalham, né, com esse processo reeducativo, eles mandam para a gente esses textos, essas dissertações, como Emmanuel, André Luiz, para quê? Né? Para nos instruir sobre a formação desses ambientes de dor, ao qual se refere as comunicações mediúnicas, mostrando que eles se formam a partir dos desequilíbrios instalados na mente, por culpa dos desatinos criminosos praticados durante a encarnação. Então, esses amigos espirituais vêm nos contar, não foi Deus que criou isso aí, não. Isso aí é criação desses criminosos, desses desequilibrados. Não é castigo divino, tá? Por culpa dos desatinos criminosos praticados durante a encarnação. Mas deixa claro, eles, os amigos espirituais, deixam claro que esses bolsões de miséria espiritual são temporários, atendendo aos propósitos de retificação das consciências em desequilíbrio. Vão durar enquanto existirem espíritos em desequilíbrio. E é ainda o médico espiritual, André Luiz, né? Que no livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 24, que também tem o título de Zonas Purgatoriais, do 1º ao 4º parágrafo, nos esclarece. Ele diz assim: entendendo-se que todos os delinquentes deitam de si, quer dizer, deixam sair de si oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas que albergam, que guardam no seio, compreenderemos a existência no seio da sua mente, né? Compreenderemos a existência das zonas purgatoriais ou infernais, como regiões em que se complementam as temporárias criações do remorso, associando arrependimento e amargura, desespero e rebelião. Temporária porque, logo assim que o espírito se educar, isso vai desaparecer. Na intimidade dessas províncias de sombra, em que se agrupam multidões de criminosos, segundo a espécie de delito que cometeram, espíritos culpados, através das ondas mentais com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente, gerando ante os seus olhos quadros vivos de extremo horror, junto dos quais desvairam, recebendo de retorno os estranhos padecimentos que criaram no ânimo alheio. Então eu recebo aquilo que eu dei. Claro está que, embora comandados por inteligências pervertidas ou bestializadas nas trevas da ignorância, esses antros jazem circunscritos no espaço. Lembra? Uma região erma, fiscalizados por espíritos sábios e consciências em processo de purificação ou regeneração, a fim de conduzi-las a providências compatíveis com a melhoria alcançada. Então, esses redutos são gerenciados, são olhados,
observados pelos espíritos superiores. Semelhante supervisão, entretanto, não impede que essas vastas cavernas de tormento reeducativo sejam em si imensas penitenciárias do espírito, diz André Luiz. A que se recolhem as feras conscientes que foram homens. Gente, essa frase é terrível. São vastas cavernas que são, na realidade, escolas, né? Mas não deixam de ser imensas penitenciárias do espírito a que se recolhem as feras conscientes, porque elas escolheram isso, escolheram ter esse comportamento, que foram homens, porque o comportamento delas não é compatível com homens, por isso ele chama de feras, bestas, né? Aí permanecem detidas por guardas especializados que lhes são afins, o que nos faz definir cada purgatório particular como prisão manicômio, em que as almas embrutecidas do crime sofrem de volta o impacto de suas fecundações mentais infelizes. Então a gente vai encontrar que os carrascos delas são os seus guardas. Lembra daquela obra, se eu não me engano, é Dramas de Obsessão, Dr. Bezerra de Menezes e o André Luiz também, que esses locais têm sempre aquele líder que é muito mais cruel do que eles, para poder mantê-los ali, como vigias, né? Aí o Djalma Argolo vai dizer assim: a referência a cavernas, onde ficam espíritos embrutecidos do mal, não é uma figura retórica, mas descrição de um fato encontradiço nas regiões invisíveis e referido desde tempos imemoriais até narrações de Swedenborg. Então a gente vai encontrar esse termo cavernas como local de muita dor e sofrimento em vários mensagens que vieram do plano espiritual há muito tempo. Sabemos, porém, que esses antos de dor permitidos pela misericórdia de Deus se transformam em escolas, em hospitais, em locais de tratamento, rude é verdade, e recuperação das almas rebeldes, a que André Luiz chama de feras, as quais retornarão cedo ou tarde, vai depender da sua vontade, do seu esforço, aos caminhos da virtude e da fraternidade, marchando para a perfeição, meta iniludível de todos os seres criados. Quer dizer, ninguém deixará de realizar sua caminhada. Nenhum desses espíritos, a que André Luiz chamou de fera, deixará de se tornar um dia espírito puro. Então, essa descrição que o Djalma Argolo faz e que o André Luiz faz é muito dura e pesada sobre o que pode, sobre a que ponto o homem pode chegar, a que ponto um espírito pode chegar, a ponto do André Luiz chamar de feras aqueles que um dia foram homens. E outros adjetivos que nós já encontramos aqui, né? De Emmanuel, de Ivone. Gente, e tudo isso criado pela nossa mente. Não é castigo divino. Porque a gente costuma dizer, né? Ah, Deus vai mandar para o inferno essas pessoas. Não. Somos nós que criamos esses infernos. Nós podemos ter dentro de nós, como disse o amigo aqui, Jesus, né? Jesus disse que nós podemos ter o reino dos céus dentro de nós. Mas a Ivone diz, mas também podemos criar o nosso inferno. Um inferno tal que não dá, nós aqui na Terra não temos a mínima ideia como seja o lugar desse. Até porque esses lugares são um pouco afastados, para que eles possam ficar ali, né, mergulhados na sua própria dor. É uma coisa terrível. Então, quantas vezes a gente percebe a descrição que Kardec traz daquele monge sem fé?
né? É um candidato a isso. E a gente percebe quantos irmãos nossos nós estamos vendo por aí construindo isso, para daqui a um tempo vivenciar. Ou às vezes ele até já está vivenciando, mas ele está sempre com um riso na boca, aí você não sabe. Mas ele já está nessa encarnação construindo isso. Agora, depois que ele desencarnar, o que ele vai encontrar é muito pior do que ele já está vivenciando agora. Coisas que a gente não pode imaginar, que podem durar séculos ou milênios. Então, é mais uma chamada de atenção para a gente cuidar muito dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, não é, gente? Alguém aí gostaria de comentar alguma coisa sobre isso aí? Nossa, quantas obras, né, importantes para nós. Nossa, parece um filme de terror esse texto, né? Que coisa. Mas a gente só tem a agradecer mesmo, né? Esses amigos espirituais que trazem essas descrições, essa constatação, e a gente fica querendo fazer justiça com as próprias mãos aqui na Terra, né? Eu Cada quero um, justiça! a gente gasta o nosso tempo, né, vendo tanta crueldade, tanto absurdo. Para quê, gente? Cada um vai ter que dar conta do seu inferno. Cada um vai ter que dar conta, sabe? A gente tem que trilhar a nossa vida e adquirir cada vez mais consciência para a gente poder evoluir, e cada um vai ter que dar conta do seu, né? Mas é maravilhoso esse livro, já estou vendo até aqui para poder comprar. Já Margot, hoje eu estava fazendo um vídeo, aí o companheiro citou ele. Parece que ele tem até uma tradução do Livro dos Espíritos também. Ele até falou assim: o Djalma Argolo é um profundo estudioso da doutrina. Nossa, quantos estudiosos, né, Rose? Quanta gente mergulhou para nos dar essas luzes aí. Nossa, mãe. Para chamar nossa atenção. Sacudida na gente. A vida enquanto estás a caminho. Cuida da tua vida. Cuida de cada um de nós. Né? Olha o desdobramento do sono lá da questão do 267. Oh, meu Deus do céu. Aproveita para reorganizar, né? Isso aí. A tua caminhada, mudar alguma coisa, porque ele fala aqui sobre isso. Você é do desdobramento do sono, dá para repaginar, reorganizar, né? Acertar algumas coisas, ver algumas coisas que precisa ter mudado, começa a mudar. Que aí quando você desperta, você vem com a intuição daquilo e começa a fazer diferente, faz a tua prece antes de dormir, para você poder ter esse momento, né? De fazer essa reorganização. E no Livro dos Espíritos, a Ivone mesmo diz, sem prejuízo para o teu processo evolutivo, tá? Porque você está acertando. Você tem um plano, começou a botar aquele plano em ação. Mas aí, durante a caminhada, precisa ir acertando algumas coisas. Vai aparecer uma coisinha aqui, eu preciso organizar, vai aparecer outra ali, eu preciso organizar. Porque a coisa não vem pronta, não. Você vai construindo, vão surgindo coisinhas e você vai acertando até terminar a obra. Mas que a gente faça isso emergencialmente, para não ser pego de surpresa, não é? Então, nós vamos encerrando aqui a nossa reunião, porque às 18h40 o nosso irmão Antônio Mário vai estar conosco, porque ele vem fazer o nosso estudo de hoje, né? Também é um tema bastante interessante, que ele vai trazer para todos nós. O tema da nossa palestra de hoje é segunda-feira, né? O nosso tema de hoje é antifalsos profetas. Tá bem de acordo, hein? Porque muitos desses falsos profetas estão construindo isso daí. Essa história trágica. É do livro Religião dos Espíritos. Então, daqui a pouquinho, daqui a 10 minutinhos, Denise, você pode pedir para Carmen, você pode fazer o preparo, leitura do preparo e a prece para gente? Posso. Qualquer livrinho, né? Daqueles livrinhos. Tá bom. Qualquer um daqueles. Obrigado. Tá bom. Então, vamos lá. Daqui a 10, 15 minutinhos, a gente retorna para a nossa palestra. Agradecendo a Deus essa oportunidade abençoada que estamos recebendo nesse momento.